Olá, boa noite. Você está assistindo a quinta aula da disciplina Arquitetura de Computadores e hoje eu e o professor Thiago falaremos sobre memória, né? Tudo sobre memória, né, Thiago? Boa noite. É isso aí, professor Fábio, boa noite. Saudações a todos os tutores e alunos. Hoje é uma aula muito importante, muito interessante. Vamos tratar de um assunto aí de memórias, falar sobre a hierarquia das memórias, conhecer um pouco sobre seus parâmetros, características. Então vocês vão se familiarizar ainda mais com esses conceitos aí, essas técnicas, tá? Sejam bem-vindos, professor Fábio. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pessoal, lá na primeira aula nós fizemos uma revisão geral, né? Nós temos aquele primeiro contato que vocês tiveram com dispositivo de memória, dispositivo de entrada e saída, o processador, né? Conhecemos os termos técnicos. Depois, nas aulas seguintes, a gente viu um pouco de matemática computacional, de matemática aplicada à computação. Na outra aula, a gente viu processadores, como é que os parâmetros principais de desempenho dos processadores para a gente fazer a comparação entre um e outro. Nessa aula, a gente vai falar sobre memória. A gente viu a importância que tem a memória no desempenho geral de um computador, né? Dependendo da aplicação que eu quero, essa memória principal ela tem até mais importância do que o processador. A gente viu isso aí ao longo da última aula. E lembrá-los que esta é a última aula com conteúdo, gente. A próxima aula já é aquela aula de revisão e já tem a avaliação da disciplina, né? Então, aproveitem essa última semana para tirar dúvidas sobre todas as aulas anteriores, façam bastante exercícios, façam bastante pesquisas, usem os tutores online, né? Que aí semana que vem a gente tem nossa avaliação. A aula de hoje está muito interessante e cá entre nós, não é para ninguém, mas assim, uma aula dica muito boa para a prova. Vamos lá? Quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai conhecer a hierarquia das memórias. O que é a hierarquia das memórias, Fábio? Hierarquia em termos de importância que cada memória tem. A gente viu nas aulas anteriores que eu não tenho uma única memória, eu tenho memória interna, tenho memória externa, eu tenho RAM, eu tenho ROM, eu tenho HD, eu tenho pendrive e assim por diante. A gente também vai identificar os principais parâmetros das memórias, como é que eu comparo uma, quando eu vou especificar aquela memória em detrimento de outra. Isso aqui a gente viu aula passada com relação aos processadores. Depois a gente vai abordar muito levemente as técnicas de entrada e saída que a gente fez lá na primeira aula. Ok? Então vamos lá. Podemos dividir as memórias em dois tipos. Aqui a gente vai focar em memórias internas e memórias externas. Dependendo do material que vocês elaborarem ou usarem para estudar, vocês vão ver outras divisões, tá? Vamos trabalhar memórias internas e dentro de cada uma dessas aqui a gente consegue dividi-las também. O que são as memórias internas? A gente vai trabalhar daqui para frente. Essas memórias internas, elas são as memórias que estão mais próximas do processador, portanto da CPU. Então essas aqui, hierarquicamente, têm mais importância que as memórias externas. Exemplo de memória externa. Se eu lembrar do pendrive é muito óbvio, né? O pendrive eu carrego no bolso, ele está externo ao computador. O próprio disco, CD ou DVD também está externo ao computador. Mas aqui eu tenho um exemplo do HD. O HD é o disco rígido. Uai, Fábio, o HD não está dentro da máquina? Pessoal, de novo, né? Primeira aula a gente perdoa, hoje não dá mais. Para o técnico em informática do IFRO, o processador, é o chip, está dentro do chip, é o núcleo do chip. Então a memória, o HD externo, ele está fora do processador, ele está longe do núcleo. Então quanto mais fora, ele é um dispositivo externo, que ele está dentro do gabinete. Então a gente lembra que a caixa preta não é o computador. A caixa preta é o gabinete onde está guardando a placa-mãe, o processador, a memória e todos os dispositivos internos que necessita para fazer o computador funcionar. Ok? Quanto mais perto do processador, de novo o processador, a importância desse cara aqui, maior era a hierarquia da memória no sistema. Professor Thiago, a gente viu lá, quanto mais próximo do computador, mais importante a memória, isso quer dizer aqui? É exatamente isso, né, professor? Nós temos várias classificações de memórias e vários exemplos, né, memória cache, registradores, e é isso que a gente vai começar a trabalhar agora, que são classificações de memórias internas. Não é Exatamente. Isso? Se eu estou trazendo meu pendrive no bolso e eu espeto lá no computador, esse pendrive aqui, ele é uma memória externa, portanto, para o processador, para o desempenho computacional, esse pendrive tem muito menos importância. A memória, que é esse pendrive, tem muito menos importância do que
as memórias que estão mais próximas do processador. Tem muito menos hierarquia. Professor, tem um detalhe também importante para vocês compreenderem, é que quanto mais perto do processador, influencia também na questão da velocidade de acesso da memória, não é isso? Exatamente. Então, quanto mais próximo, mais rápido é o acesso à memória. Quanto mais longe do processador, mais lento é esse acesso da memória. Exatamente, isso que a gente vai focar hoje. A gente lembra na aula passada, na aula anterior, que nós demos até um exemplo, que a evolução dos processadores está indo em que sentido, gente? A evolução dos processadores está no sentido de trazer tudo que está fora dele para dentro. Né? Eu não tinha memória interna no processador, eu já tinha um núcleo. Ah, mas para melhorar o desempenho da máquina, nós colocamos um pouquinho de memória dentro dele. Para quê? Para não ter que ir lá fora toda hora buscar informação na memória, porque aí eu tenho que usar a placa-mãe, barramento da placa-mãe, e a velocidade não é a mesma, porque não evoluiu da mesma forma que os processadores evoluíram. Então, internamente, eu tenho um clock lá em cima, mas eu não consigo usar esse clock inteiro porque os dados estão na memória que estão fora. Então, o que a gente põe um pouquinho da memória lá dentro, e tudo tende a evolução tecnológica tende a isso, tá? Trazer os componentes externos para cada vez mais próximo do processador até chegar dentro dele. Quanto mais próximo do núcleo, mais rápido. Em contraponto, as memórias que são internas, elas estão mais perto do processador, a gente tem lá as memórias externas. As memórias externas, obviamente, que elas têm uma hierarquia, em termos de hierarquia computacional, muito menor do que as memórias internas. Aqui a gente tem alguns exemplos de memórias internas. Lembra? Quanto mais próximo do processador, maior a hierarquia. Memórias internas, elas estão ligadas diretamente ao desempenho computacional. Então a gente vai falar aqui ao longo dessa aula dos registradores. A gente falou na aula do processador, que ele está onde, esses registradores? São aquelas... Ele está dentro do núcleo do processador. Está muito próximo do núcleo. O registrador está lá dentro do chip. Então essa é uma memória de altíssima velocidade, porque ela está lá dentro do chip, mas ela é muito cara. Não dá para fazer um HD de 1 TB com essas memórias aqui. Não paga o computador, né? Tem que ter comercial. A memória cache, ela está aqui, ó, um chip. Lembrem que aqui eu tenho o chip do processador, que é aquilo que a gente vê, mas o núcleo processador de fato é isso aqui, ó. O resto, tudo que a gente está vendo em volta é circuito integrado para poder conectar esse núcleozinho na placa-mãe, fazer funcionar. Mas o núcleo em si é só isso do chip. Essa memória cache está dentro do chip, muito próximo do núcleo. Então ela é uma memória muito rápida, por isso que ela é uma memória interna. Além disso, a gente tem a memória RAM. A memória RAM é a memória principal. A gente vem falando isso aqui. Quando chama de memória principal, a gente está falando da memória RAM do computador. Que é aquela especificação na hora de vender, o cara fala lá 2, 4, geralmente até 8 GB. Por fim, a gente tem a memória ROM. Nós vamos ver o que trata essa memória. A gente não falou na disciplina ainda. Uma memória extremamente importante do ponto de vista de hardware para que tudo isso funcione. Também é uma memória interna. Pelo outro lado, a gente vai falar das memórias externas, em contraponto às internas. As memórias externas elas estão mais longe do núcleo do processador, portanto, elas têm menor importância. Da mesma forma, elas têm menor velocidade, têm menor desempenho do que as memórias que estão mais próximas do processador. Por outro lado, elas são mais lentas, mas elas têm um preço muito mais acessível do que as outras memórias. Vamos fazer um cifrão aqui, tentar fazer um cifrão meio bonito, para que vocês possam entender. Então, isso aqui é um cifrão. E essas memórias externas, ela tem um custo muito menor do que as outras memórias. Por isso que eu consigo comprar aí um HD no preço, um HD de 500 GB no preço de uma memória principal RAM, por exemplo. Ok? Então essas, o HD de novo, aqui eu tenho exemplo o CD, o DVD, as memórias flash. Memórias flash são as memórias do tipo pendrive ou cartão do celular que a gente tem. Professor, uma coisa interessante também é que, além da questão do preço ser mais em conta, né, a capacidade de armazenamento das memórias externas é muito superior à capacidade de armazenamento das memórias internas, né? Exatamente, essa é a principal. A gente lembra na primeira aula, que a gente lembra do primeiro HD que surgiu, parece aquela foto do cara entrando com ele no avião, pesando 1 tonelada,
e tinha 4 MB de capacidade, não era isso? Pois pessoal? é, exatamente. A tecnologia da época não permitia, né, uma Exatamente, capacidade tão grande de exatamente. armazenamento, né? Aí, pessoal, a gente quer relembrar para vocês o seguinte, tudo que a gente está falando dessa aula aqui, né, Thiago? Nós estamos expandindo o conceito, a gente cansou de falar isso nas primeiras aulas. Não estou falando de computador. Quando a gente fala de computador, a gente expande o conceito para telefones celulares, os smartphones, os desktops, os notebooks, os netbooks, os Xbox, o AI, todos os videogames, tudo que a gente estiver trabalhando, quando falando memória, a gente estende esse conceito para todos, tá? Então, lá no celular de vocês tem tudo que a gente está falando. Tem memória interna, tem memória externa, tem memória de alta velocidade, tem memória de baixa velocidade, uma memória tem maior desempenho, outra tem menor desempenho, outra tem maior custo. Por isso que a gente encontra celulares que, teoricamente, por fora, ele faz a mesma coisa e um custa R$499 e o outro custa R$2.800. Mas, pô, por que isso? Então, agora vocês têm uma noção. Por quê? Porque eu estou escolhendo memórias melhores, equipamento com maior desempenho, tem uma placa de vídeo dedicada, com memória própria, e a gente vai ver durante essa aula, ok? Aqui a gente pode ver a pirâmide. Isso é muito usado, vocês vão achar bastante na internet aqui. O que é essa pirâmide? Ajuda a gente a memória secundária, a memória externa está na base da pirâmide. Na base da pirâmide, em termos de importância, quanto mais longe do processador, mais perto da base eu vou estar. E aqui, gente, ó, aqui em cima o que eu tenho? Os registradores. É a memória de maior hierarquia. Maior hierarquia, ela tem a memória de maior velocidade. Porém, ela também tem um custo muito alto. E o tamanho dela é muito, 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 muito pequeno. Por quê? Ela está ali no núcleo do processador. Sem ela, o processador não funciona. E ela é muito cara. E a capacidade de armazenamento dela é muito pequena, porque ela tem que estar dentro do chip e ela é muito cara. Então, quanto mais próximo do processador, do núcleo do processador, a memória, maior a hierarquia dela, porém, ela tem maior velocidade, porém, menor capacidade. Perceba, aquilo que o professor Thiago falou agora há pouco, né? Depois eu tenho aqui, abaixo dos registradores, a memória cache. Essa memória cache, vale a pena a gente dar uma paradinha aqui para lembrá-los. Memória cache é uma porção da memória que ficava, os processadores iniciais eles não tinham memória interna, só tinham os registradores ali. Só que, lembrem, que a maior deficiência de desempenho de uma máquina é a comunicação entre o processador e a memória. A gente viu lá no modelo de von Neumann que tudo que está em execução no computador tem que ser carregado para a memória principal. Lembram disso? Tudo em execução tem que estar lá. Então, a hora que eu vou ouvir minha música, eu clico lá no reprodutor de música, quando eu dou 2 cliques em cima, o que está fazendo? O sistema operacional vai lá e carrega aquele programa de ouvir música na memória. Depois, a hora que eu vou escolher a música que eu quero ouvir, que está no pendrive, o sistema operacional também carrega aquele arquivo de áudio para a memória RAM também, para poder ser executado. Tudo que está em execução numa máquina, ela tem que estar necessariamente na memória principal, que é a memória RAM. Tudo tem que estar lá. Então, o processador, todas as instruções que o processador precisa para fazer, e todos os dados que ele precisa para trabalhar, para processar, estão nessa memória. Então, ele tem que ir lá toda hora para buscar. Quando o processador tinha um desempenho baixo, na faixa de 4,7 Hz, beleza. Mas começou a evoluir demais. A gente viu no histórico da evolução dos computadores, quando o processamento evoluiu demais. A tecnologia evoluiu muito. Muito mais do que evoluiu a tecnologia das memórias. Então, o que aconteceu? Projetaram-se memórias muito pequenas, muito caras e muito rápidas. Para quê? Essas memórias chamam cache, ela vai lá na memória principal que eu quero, em vez de pegar um dado por vez, ele vai lá e pega blocos e guarda lá dentro. Então o processador não vai toda hora buscar informação lá fora, ele vai buscar aqui dentro. Se não está na cache, que é muito rápida, aí a controladora vai lá buscar mais um pouquinho lá fora e traga aqui mais um bolo. Não traga de um por um não, traga várias informações. Esses trazem blocos, tá? Então essa memória cache é uma memória que foi colocada mais próximo do processador, mas dentro do chip. Quanto maior essa memória, obviamente que melhor vai ser o desempenho geral desse equipamento, dessa máquina. Então aqui, ó, a memória cache, se for comprar em qualquer computador for comprar agora, já começa a falar aí, eu tenho L3, L2, L1, a gente vai ver o que é isso, né?
Depois disso, olha que interessante, a memória RAM, pô, Fábio, tudo que está em execução no computador, a gente viu que ela tem que necessariamente estar aqui, ó. Essa é a memória principal, essa é a memória RAM. Pô, mas em termos de hierarquia dentro da máquina, percebam que ela não é a principal. Por quê? Em termos de hierarquia, a memória mais rápida, ela tem mais hierarquia. Então, a memória RAM aqui dentro, a gente já viu que ela é um ponto fraco da máquina, às vezes não preciso trocar o processador, basta simplesmente trocar minha memória RAM, né, Thiago? E isso você pode adicionar mais memória para o computador, né, mantendo aí, dando mais velocidade a ele, não é isso? Exatamente. Existem várias maneiras, sistemas operacionais já trabalham para compensar as falhas. Tudo tem que estar lá. Então, se eu começo a ouvir música, jogar o Facebook aberto, o WhatsApp aberto, tudo que eu estiver fazendo ao mesmo tempo tem que estar carregado nessa memória. Por isso, na hora que você vai ligar aquela máquina que ela está lenta, porque está iniciando aquele monte de sistema, tem que carregar tudo para lá para poder funcionar, até você conseguir fazer o que você quer. Então, a inicialização da máquina fica lenta. Aí, o que os sistemas operacionais fazem? Vocês vão se deparar com isso, ou já se depararam com certeza, a questão da memória virtual. Vai aparecer uma telinha de erro, a máquina está muito lenta, faltando memória virtual. O que é isso? Memória virtual, bem interessante, né, professor Thiago? É uma solução, é um arranjo técnico, também chamado gambiarra, que a memória RAM é muito pequena da máquina, não dá conta de processar tudo que o usuário está exigindo que se processe. Então, o sistema operacional vai lá e aloca um espaço no HD, aqui embaixo, lá fora da máquina, no HD externo, para fingir que é RAM. Então, ele guarda algumas coisas aqui e fica se comunicando. Ele transforma parte do HD numa memória RAM, né, professor? Só que isso aí derruba totalmente o desempenho da máquina, né? Então a máquina fica muito mais lenta. Ela né? fica mais lenta, mas quando é que você vai fazer isso? O sistema operacional automaticamente ele faz isso quando sua memória já está esgotada. Então se o desempenho da máquina está caindo, está travando, ele já vai fazer isso aí automaticamente para tentar aumentar virtualmente. Vai melhorar um pouquinho o desempenho dessa máquina, mas se aparecer isso, você já sabe que você tem que melhorar memória. Gente, em geral, para as aplicações básicas, né, Thiago? Se eu for usar internet e editor de texto, eu não preciso do i7, não preciso nem sequer do i5. Ele vai rodar bacana. Melhor fazer o quê? Troca a placa de vídeo, põe uma memóriazinha ali, bota um monitor bacana que você vai ficar muito feliz e não vai gastar dinheiro. Como gasta dinheiro outra coisa, vai viajar, por exemplo. Professor, uma observação que a gente pode fazer dessa memória virtual é... Você deve estar se perguntando, poxa, por que o computador faz isso então, professor? Será que não seria interessante ter mais memória RAM? Só que ele faz isso, reduz um pouco o desempenho do computador exatamente para evitar um possível travamento, né? Vamos supor que a memória RAM ela tem uma capacidade. Quando você preenche totalmente essa capacidade, o que pode acontecer? Travar o computador. Trava. Para evitar que trave o computador, ele transforma parte do HD numa memória virtual, que é a memória RAM, não é isso? Exatamente. Ele está então é uma solução lá, ali. É uma gambiarra. Isso aí você pode configurar, inclusive. Se você tiver com dificuldade com a máquina travando, em vez de você formatá-la, vai lá e aumenta o espaço de memória virtual dele para você conseguir respirar e dar uma limpada na máquina, tá? Às vezes você não precisa nem formatá-la. Uma dica bem interessante aí. Então a gente tem aqui registradores no topo, quer dizer, quanto mais alto, maior velocidade, maior o custo dele, é muito mais caro e menor é a capacidade de armazenamento. Quanto mais embaixo que eu tenho aqui, os HDs, os pendrives, tudo, eu tenho uma menor velocidade quando comparada com o que está aqui em cima, que está mais próximo do núcleo. Por outro lado, eu tenho menor custo e o que é interessante, eu tenho uma alta capacidade. Professor, desde a primeira aula a gente está comentando qual que é o melhor equipamento, qual que é o melhor processador, qual que é a melhor memória. Não existe. Lembrem, vocês têm que focar na aplicação, na finalidade que vocês têm para essa máquina. Então, e uma máquina que nunca trabalha sozinha. Lembra o que é o hardware e o que é o software? Definição de software que nós falamos aqui. Software é aquilo que torna a máquina, o computador, útil. Não adianta eu ter um hardware lá em cima da mesa para jogar livro em cima. Eu tenho que ter uma aplicação. E o que torna o computador útil? Um software de editor de texto, de edição de vídeo, de ouvir música, de qualquer coisa que seja. Então, o computador não faz nada sozinho, como os telefones celular que você está aí também não faz. Tem o software rodando lá por trás. Professor, uma observação que a gente pode fazer também é que na memória interna, ela consome mais energia do que a memória externa, não é isso? Ela então, existe um consumo muito mais energia. Exatamente, exatamente. Bem lembrado, professor. A gente vai ver lá na frente. Aqui vamos falar um pouco da memória RAM. O que é a memória RAM, gente? Aqui a memória RAM é tudo do inglês, a gente comentou na primeira aula, né? É uma memória, traduzindo em português, memória de acesso aleatório. Ô, Fábio, que diabo é isso?
acesso aleatório, as primeiras memórias. A gente já viu que as primeiras memórias eu teria que fazer a leitura, por exemplo, no disco magnético, eu faço a leitura de todas as trilhas para poder achar aquela informação que eu quero. A gente já viu lá que para tudo carregar na memória RAM, imagina se fosse procurar uma coisa na memória e tivesse que rodar ela inteira para achar aquilo. O desempenho cai. Por isso que ela é acesso aleatório. Então, quando eu tenho uma instrução, eu tenho o endereço onde ela está, a gente viu isso também. Então, quando eu mando a instrução, ele vai buscar o dado tal que está naquele endereço de memória. Eu vou lá e busco aquele, por isso que é aleatório. Eu vou aonde eu quero. Eu não preciso correr toda a memória para ler tudo. Isso torna o desempenho muito alto. Isso aqui foi uma grande revolução. Essa memória também, memória RAM, memória de acesso aleatório do inglês, ela é uma memória, isso aqui é muito importante, que a gente acaba não dando atenção, mas vocês não vão passar por isso. Talvez até caia em prova, não sei. Essa memória, além de ela ter o acesso aleatório, eu posso buscar qualquer endereço de memória sem precisar correr todas, é uma memória de leitura e de escrita. Professor Thiago, memória de leitura e escrita, para os alunos entenderem a diferença disso. Memória de leitura, a gente pode dizer para eles que eu só consigo lá buscar e ler a informação que está lá e não consigo alterá-la? Pode ser isso? Pode ser, né, professor? Dependendo do ponto de vista aí, nesse caso. É. Se for somente de leitura e de escrita, ela tem funções específicas, né? Agora, se for de leitura e escrita, aí já tem um certo privilégio ali de acesso, Exatamente. alteração das informações, Exatamente, não é isso? exatamente. Quando a gente fala de memória que é só de leitura, é uma memória que eu só posso ir lá para ver o que está Escrito lá guardado nela, né? lá. Isso. Ou buscar essa informação. Então, se, por exemplo, o programa está falando assim, ó, pegue o número 2, some com o número 3, multiplique isso pelo resultado, pelo dado que está guardado na posição de memória tal. Então, o processador vai lá, faz essa operação, vai lá na memória, pega o que está ali, faz a multiplicação, joga o resultado na tela. Foi isso que o programa mandou fazer. Mas ele mostrou o resultado na tela, ele mandou guardar lá em algum lugar? Não. Memória de leitura, eu só consigo ler as informações que estão lá dentro. Nesse caso, essa memória aqui é uma memória de leitura e escrita. Isso quer dizer o seguinte, o programa pode fazer o seguinte, ó, você vai lá, multiplica 2 por 2, pega esse resultado, multiplica pelo que está guardado na posição de memória tal, e o resultado você guarda num lugar desse. Ou seja, eu reescrevi, eu apaguei o que estava ali dentro e reescrevi. Então o software faz isso e consegue gravar por cima da posição de memória, tá? Professor, a gente pode até fazer uma analogia também, eu sei que nós vamos chegar lá, mas, por exemplo, um CD de música é uma memória, né, um tipo Sem de dúvida. memória só de leitura, né? Você consegue só ler aquele CD, né? Um pendrive, por exemplo, é uma memória de leitura e escrita, porque você pode gravar informações lá dentro e também recuperar as informações posteriormente, não é isso? Isso, e elas são sobrepostas, né? Isso. Outra coisa muito importante, talvez até a mais importante que a gente lembra, ela é volátil. O que quer dizer volátil, professor Thiago, para os alunos entenderem? Já que a gente está falando de memória. Volátil significa que para manter aquelas informações, né, naquela memória, você precisa de ter, né, alimentação elétrica, né? Se cessar a alimentação elétrica, significa que todas as informações que estavam armazenadas ali serão perdidas, serão apagadas, não é isso? Exatamente. Pessoal, pode acontecer com todo mundo aí. Você está fazendo o trabalho lá na escola, copiando na internet, colando daqui, quando está quase pronto, puf, acabou a energia. Aconteceu o quê? Na melhor das hipóteses, você pegou a versão de 5 minutos atrás. Na pior, você vai ter que refazer tudo. Por quê? Lembrem, tudo que está em execução está na memória RAM, na memória principal. Então, quando eu abro o documento antigo que eu estava lá, eu vou lá no HD, abro e clico lá para abri-lo, para eu editar, o sistema operacional vai lá e carrega isso para a memória. Então, você está trabalhando lá e regravando, porque é leitura escrita, você está gravando por cima e apagando a memória. Se você não apertar o botãozinho salvar lá no programinha de editor de texto, quando você aperta o salvar, ele pega aquela versão daquele momento e guarda no HD para depois. É isso que é o salvar. Por quê? Se apagar a energia, desligar o computador, tudo que está ali, você vai perder, porque está tudo sendo executado em memória RAM. Então, ela é memória volátil. Quando a gente fala volátil, é que ela precisa de energia. Faltou energia, ela se perde. Os principais tipos de memória RAM. Aqui a gente está falando de evolução, tá? Então, a memória RAM, com um Dzinho na frente, a memória RAM dinâmica. Essa memória RAM dinâmica, ela necessita de um negócio chamado refresh. Fábio, o que é isso, Fábio? De novo, um negócio em inglês. Então, ela precisa de refresh para manter os dados ali.
Gente, a gente viu que memória é um dispositivo, é um semicondutor. Como é que eu vou guardar o negócio ali para sempre? Né? Então, nessas memórias RAM, ela guarda ali enquanto está com energia, tá? Mas mesmo com energia, ali está trabalhando com capacitores. Lembra, a gente trabalha só com zeros e uns. Para manter isso, então tem que estar refresh de pulsos para não deixar aquela memória apagar. Em 20 nanosegundos ela apaga, se não fizer nada. Então, tem que ter isso aí. Isso gera o quê, Thiago? Esse refresh existe mais consumo de energia. Consumo de energia e o desempenho da memória vai lá para baixo. Né? Sem dúvida. São cargas e recargas de eletricidade, né, professor? Para poder manter aquela informação para não apagar. Então, essa memória dinâmica, ela exige que se tenha esses refreshes da máquina. Mas aí, claro, que os caras inventaram, mesmo o cara que inventou a bomba também inventou isso aqui. Vamos evoluir aqui, vamos inventar uma memória chamada de estática. Esse S aqui é do estático em inglês. Então, é uma memória mais veloz e mais cara. Opa, tem que ser, não ia ficar de graça, né? Que é a memória dinâmica, a RAM dinâmica. Que tipo de memória a gente usa isso? Olha aqui, pessoal, que a gente falou, ó. Memória cache. Aqui eles precisaram de uma memória para dentro do computador, do processador, e utilizaram uma memória mais rápida, mais veloz, só que mais cara. Memória cache que a gente vê lá dentro do computador, portanto, ela é memória SRAM, uma memória RAM, porém estática, né? Em contraponto com a memória principal. Aqui na memória principal, que também é a memória RAM, né? Que a gente também chama de RAM direta, a gente chama de memória principal do computador, é onde estão todos os programas e dados em execução naquele momento. A gente repetiu isso aqui várias vezes. É o que chamamos de memória RAM do computador. A memória RAM, a gente já acabou de falar também, ela é uma memória dinâmica. Então, quando eu vou lá comprar o computador, está lá anunciando, o processador de 3.2 GHz, 8 GB de RAM, aí que estou falando o que é? É 8 GB de RAM. Então, nas máquinas de mercado de uso domésticos, né, em média, tá aí, a gente já encontra máquina de 2 a 8 GB aí de RAM. Os melhores desempenho a gente acha aí no máximo 16, se você tiver dinheiro para pagar, você pode de 290. Essa memória RAM é uma memória volátil, porque como a gente já sabe que a memória RAM é volátil, e todos os dados armazenados dela, na falta de energia, se perdem. Então eu tenho que tomar muito cuidado em estar permanentemente apertando o botãozinho de salvar lá, porque quando eu salvo, eu guardo tudo que está na RAM que eu estou executando e vou lá e guardo uma cópia disso lá no meu disco rígido. Disco rígido é aquela memória lenta, mas de grande capacidade de armazenamento que está lá e mais barata que a outra. Aí nós temos uma necessidade também, né, professor? A gente vê a importância de um outro equipamento que a gente conhece como no-break, né? Para o computador também, né? Às vezes quando você não salva ali, o no-break pega, né, sustenta um pouquinho quando falta energia ali, exatamente para você ter o tempo de salvar o teu arquivo, né, e desligar o computador de forma adequada, né? E aí, professor, a gente tem especialmente quando a gente está falando de serviços de hardware, onde eu estou hospedando o serviço, eu tenho sistemas rodando, né, o foco todo nosso é em cima do cliente aqui. Mas se você está provendo serviço, você está falando de servidores de dados, aí isso é muito crítico. Isso é muito crítico, gente. Uma falta de energia acarreta corromper banco de dados, perda de informações, assim, talvez seja mais crítico do que a questão de memória do computador. Então, não adianta, a gente já viu que o desempenho da máquina tem um monte de coisas juntas, que nesse caso, quando você está provendo serviço, tem que ter aquele suprimento extra de energia, tá? Porque compromete completamente você desligar o sistema operacional sem cumprir as etapas que ele necessita, e isso pode corromper dados e o sistema operacional e tudo mais, o serviço fica fora do ar. Isso acontece demais. Bem lembrado, professor. Aqui a gente vai falar um pouquinho da evolução, como a gente falou dos processadores. Eu tinha essa memória, a RAM estática, além depois virou a dinâmica, depois a estática com a evolução, aí apareceu essa outra aqui, ó. Tem mais um S na frente, que é a RAM dinâmica, síncrona. Por que esse síncrono? Lembra que a gente falou, quando falou do pulso, do clock do processador, que era muito importante, que tudo no computador ocorre em sincronismo no pulso do processador? Então essa memória síncrona, ela trabalha com sincronismo com o processador. Antigamente não era assim.
já houve um ganho aí de evolução, tá? De desempenho da memória em relação ao processador, apesar de haver um abismo de velocidade de desempenho dos dois. Depois eu tenho essa memória aqui, que ela é dinâmica, ela é síncrona, ainda criar uma evolução a mais. O que acontece? Esse DDR aqui, ela dobra a quantidade de dados, capacidade de realizar operações para o ciclo de clock do processador. Na prática aqui, eu estou dobrando a velocidade, é como se eu tivesse 2 vezes mais memória. Ué, e depois? Aí vocês vão ver aí vários na literatura, DDR, DDR2, DDR3. Cada isso aqui, gente, ó, DDR ele dobra, DDR2 ele multiplica por 4, DDR3 ele multiplica por 8. Lembra? 2 é a terceira, porque a gente está falando de binários, lembra? Então você vai ver DDR4 e a coisa vai subindo. Então o que acontece? A mesma memória, em vez de eu aumentar a minha memória, eu continuo com a memória lá com 4 GB de RAM. Só que virtualmente, da mesma forma que acontece com os núcleos, né, professor? Virtualmente, Exato, né? Os núcleos processadores, eu tenho os núcleos físicos, né? consigo duplicar, ou seja, na prática, o equipamento ele trabalha como se tivesse mais núcleos. Da mesma forma, a memória. À medida que a gente tem, fazendo mais operações a cada ciclo, uma memória mais rápida. Então, ele trabalha como se tivesse memórias maiores. Então, e já está vindo a DDR4 aí também, viu, professor? Já está. Já está vindo aí, hein? Já está conosco aí. Aqui a gente fala da memória principal, ainda com a memória principal. Aqui a gente mostra uma foto de um pente de memórias. Todos vocês já devem ter visto um pente de memória aí. Esse pente de memória é onde os chips de memória estão instalados. Então, no pente de memória, eu não tenho uma memória só, eu tenho vários chips de memória ali dentro que, para se conectar na placa-mãe, de novo, a placa-mãe toda hora, que é a importância, a compatibilidade e tudo. Esses pentes de memória, eles juntam as memórias nele. A gente a memória de 4 GB, são 2 de 4 GB. Na verdade, se você olhar o pente, você tem lá, cada pente também tem um monte de memóriazinha, mas a gente nem cita ele, já coloca como se fosse uma só. A gente tem aqui os módulos de memória. Vocês vão ver também na hora de especificar, pô, que tipo de memória eu quero, tem que ter compatibilidade. Né, Thiago? A gente fala assim, ó, o computador está onde? O processador, a memória, o dispositivo de entrada e saída, todos eles são conectados ao processador por meio do quê? Por meio da placa-mãe. Então eu tenho que ter uma memória compatível com velocidade, eu tenho que ter um processador compatível com essa memória, eu tenho que ter uma placa-mãe compatível com esse processador e com essa memória, eu tenho que ter os dispositivos de entrada e saída, meu monitor, meu teclado, compatíveis entre si e compatíveis com o hardware e o software, o sistema operacional que eu estou rodando ali dentro. Então, tudo não tem nada isolado dentro da máquina, software e hardware estão todos juntos. Então, a gente tem que lembrar da compatibilidade na hora de especificar componentes. Então, a gente colocou aqui alguns exemplos só, vocês vão ver aí, memória DIMM, memória DDR3, a gente vai botar alguma coisa aqui para que vocês tenham uma noção do que é. Os módulos DIMM, eles levam esse nome, vocês vão ver lá, essa memória é 8 GB DIMM. Porque os terminais de contato deles são de ambos os lados do pente. A gente viu o pente de memória, dependendo do que eu quiser fazer, eu posso conectar dos dois lados. Isso é muito importante. Olha aqui, ó, 64 bits. Lembra que a gente viu lá atrás, 64 bits? Se eu tenho uma memória com 64 bits, ela vai fazer numa viagem só o que eu teria que fazer duas de 32 bits. Então é como se eu estou dobrando a velocidade de desempenho da máquina, sem mexer no processador. Então o que é a informação mais importante que vocês vão ver na memória? Basicamente são conectores. O conector você vai ver só a compatibilidade dessa memória com a placa-mãe que você está usando. Mas o que você precisa ficar atento mesmo é com relação aos bits que ela está trabalhando ali dentro, né, Thiago? Exatamente. Depois a gente tem um outro exemplo, que é o SODIMM aqui, que eles são utilizados principalmente em computadores portáteis, notebooks, os netbooks usam bastante. Por quê? O tipo de solda que trabalha ali dentro, o espaço para se trabalhar. Mas isso aí tem que testar a compatibilidade. Essa memória, professor, tem a mesma função da outra, só que ela é mais compacta, né? Ela exatamente é mais compacta, pelo fato do computador, do notebook ali ser mais compacto, né? É mais compacta, é um pouco mais cara, a conectividade dela é diferente, eu preciso de equipamentos mais caros para fazer essa conexão dela com a placa-mãe. Mas basicamente a função é a mesma que as outras. Aqui a gente vai falar memória cache, a gente já comentou bastante sobre essa memória, vocês não vão esquecer, na prova também não. O que essa memória cache faz? O que ela é importante?
Essa memória aqui, de novo, devido à evolução tecnológica, a velocidade de processamento de clock do processador é muito maior do que a das memórias principais que estão fora dele, que está ali na placa-mãe, usando os barramentos da placa-mãe para se comunicar. Maneira de melhorar o desempenho da máquina. Pô, o processador evoluiu demais, como é que eu consigo melhorar o desempenho da máquina? Tudo que eu tenho que processar, está em execução naquele momento, está na memória principal. Então eu tenho que ir lá toda hora. Então o que aconteceu? Alguém teve a ideia, vamos pesquisar uma memória aí melhor, mais rápida, mas ela tem que ser muito pequena, porque quanto mais próximo do processador, mais rápida ela é. Só que eu não quero que o processador fique muito grande, não quero que consuma muita energia. Eu quero que ele seja... Então eles acharam o meio termo na pesquisa, conseguiram achar a memória cache, que é uma memória intermediária ali dentro do chip, pertinho do núcleo, que essa memória cache, ela tem a mesma função da memória principal, só que em vez do processador da memória lá fora toda hora buscar dados na memória principal, essa memória busca, cache vai pegar informações da memória principal e traz ela em blocos aqui para dentro. Então o processador praticamente ele trabalha muito mais rápido aqui, não precisa ir lá fora toda hora para buscar essas informações, dados que ele precisa, nem as instruções. Então aqui ela surgiu para minimizar esse efeito da baixa velocidade da RAM, entre a RAM e o processador. A gente viu aqui que a RAM, lá atrás, a gente viu que essa memória cache, que memória é essa? É uma memória estática, porque ela tem muito mais velocidade, ela não precisa daqueles pulsos de refresh para mantê-la funcionando. Então ela torna o processador mais econômico, menos desperdício de energia e mais rápida. A memória cache ela opera em velocidade muito maior que a RAM, além de ser dinâmica, ela está lá fora, né? Só que ela dentro da hierarquia dela, ela está lá em cima na hierarquia cache em relação à memória RAM, só que, portanto, ela é muito mais cara. Então não adianta, eu não consigo especificar, botar Fábio, por que eu não consigo... Pô, se inventar essa memória, por que eu não ponho uma memória toda dessa memória estática? Por que eu não ponho uma RAM estática lá fora? Pode pôr, gente, não tem nenhum inconveniente, a não ser o bolso. Então, economicamente, é inviável. Existem aplicações, existem necessidades de hardware que vocês vão conhecer aí quando vocês estiverem na prática, que vai trabalhar com memórias muito interessantes lá de fora, porque o desempenho que se precisa desses servidores que vocês estão vendo do Google, isso tudo precisa de máquina extremamente capaz de processar informações em tempo real e muita velocidade. Então, essas máquinas exigem memórias melhores. A gente está falando aqui do padrão de máquinas que a gente trabalha, ok? Aqui, repetindo, a memória cache, ela vai lá e carrega os dados da memória RAM em blocos. O que significa isso, Thiago? O processador não precisa ir lá fora toda hora para buscar os dados e as instruções dos programas, não é isso? Exatamente, né? Facilita mais a comunicação ali do processador com informações que são rotineiramente executadas a partir da memória RAM, né? Exatamente. E ainda, quando o processador deseja uma palavra na memória, ela realiza um teste. Olha aqui, ó. Como é que ele sabe que a memória não está lá dentro? Então, a própria memória cache realiza um teste para saber se o dado que o processador está pedindo está lá dentro. Se não tiver, ele vai lá fora buscar. Se ele for lá fora buscar, ele não busca só aqueles dados que ele tá querendo imediato. Ele pega tudo que está ali em volta dele, porque os dados são lidos de forma em bloco e o processador, geralmente, ele pega as informações que estão próximas uma da outra. Essa é a principal função da memória cache. Além dela ser uma memória muito rápida, ela é uma memória que ela busca as informações da memória principal, ela não vai buscar de uma por uma. É uma evolução. Vamos fazê-la buscá-la em bloco. Então, o processador consegue trabalhar muito mais rápido, muito mais próximo do seu ciclo de trabalho. Então, aqui, gente, é um negócio bem interessante. Processador, quanto maior a memória interna eu tiver cache, melhor vai ser o desempenho dele. E essa memória cache tem que ser compatível com a memória externa, que é a memória principal. Então, antes de mexer em especificação de clock de processador, é interessante a gente trabalhar principalmente com questão de memória principal da máquina. Aqui é uma ilustração que a gente consegue mostrar aqui, ó, que é a CPU, o processador. A memória principal está aqui fora, ela usa a cache para ir buscar essas informações lá fora. A cache é intermediária, né, professor? É intermediária, exatamente. E essa cache está aqui dentro do chip, né? Ó,
Então aqui eu tenho o desenho do chip, a cache está aqui dentro e a CPU está fora. A cache está aqui dentro, ó, fazendo esse intermédio entre o processador e a memória principal que está fora. Aqui tem um negócio bem interessante, memória ROM, a gente não falou ainda. Em contraponto à memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, essa memória RAM, esse R dela é de Read Only Memory, também é do inglês, mas é uma memória só de leitura. Opa! Fábio, mas isso não é um atraso, memória que só posso ler, não posso gravar nada lá dentro? Não. Existem aplicações que eu não quero que se grave, coisa que eu não quero perder. Né? Então tem o programa que starta o computador, que faz os testes, liga, que faz os testes de dispositivo de entrada e saída, levando o sistema operacional. Esse computador não faz sozinho, não. Tem um programinha ali dentro de uma memória específica, que é esse cara que está aqui, que ele vai lá e carrega o sistema operacional. Tudo que está em execução tem que estar na memória principal. Quando o computador está desligado, não tem nada na memória principal. A gente viu que perdeu a informação. Então, para ligar a máquina, a primeira coisa que carrega é o sistema operacional. Mas como o sistema operacional carrega? Sozinho? Não, gente. O sistema operacional ele é carregado. Quem faz isso? É um software que está armazenado, que vem de fábrica. Por isso que é só de leitura, porque se você apagasse o computador já era. Então, esse software que está aí, um programa chamado BIOS, ele está guardado aqui dentro da memória ROM. Essa memória ROM, ela está lá, é uma memória só de leitura. E ela é não volátil. Olha a coisa importante, contraponto a outra. Ela é não volátil. Por que ela é não volátil? Quando eu desligo o computador, as informações, tudo que eu tenho ali, os dados, os programas, tudo continua guardado. Ok? Acabou a energia, mas ficou lá, continua guardado. Essa é a principal aplicação dessa memória ROM. Ela é só de leitura para não permitir que apague, porque tem hora que eu não quero que apague. Tem coisa tão importante que eu não quero correr de apagar. E ela é não volátil, ela não apaga quando eu desligo o computador. Aqui a gente tem alguns tipos de memória RAM, umas que são programáveis, não programáveis e assim por diante. Todas elas são memória RAM. Aqui, ó, na memória RAM do computador, a gente tem aqui um firmware, são os softwares mais básicos do computador. Quais são os principais, gente? Isso aqui é importante, isso aqui geralmente cai em prova, não sei se vai cair esse ano. Dentro da memória ROM, que é uma memória só de leitura, que ela é não volátil, ou seja, quando eu desligo o computador não perco nada. Eu tenho lá programas de inicialização da máquina. Como é que é? Inicialização sim. Quando eu aperto o botão lá, não faz mágica não. Dentro dessa memória tem um programa que vem guardado de fábrica, que chama de BIOS. A gente fala a BIOS quando vai falar da memória, mas está errado. É um programa, é um software que está dentro, o firmware que está lá dentro. Esse cara aqui carrega o sistema operacional, através dele a gente faz a configuração da máquina, e esse cara aqui ele faz o quê? Os testes de inicialização do sistema, para testar, para ver se a máquina está ok. E aqui a gente faz a configuração do computador. Pessoal, dentro da memória ROM, todo computador tem que ter, inclusive os celulares de vocês, eu tenho lá os programas básicos, que eles não se apagam, porque eles estão na ROM, né? E eles, mesmo quando o computador desliga, permanece lá. Quando eu ligo o computador, esses caras aqui que fazem tudo acontecer e tudo funcionar. E aí esse cara carrega o sistema operacional que está dormindo no HD para a memória principal. A gente já viu que é não volátil e é uma memória apenas de leitura. Professor, uma outra informação interessante é que a data e hora também depende dessa memória ROM, não é isso? Exatamente. Só que a data e hora ela precisa ser atualizada constantemente. Para isso, precisa de uma bateria auxiliar, né, dentro do computador, na placa-mãe, que vai auxiliar ali, mesmo sem energia, a data e hora continua sendo contada ali, né, de forma sincronizada para que você tenha o seu reloginho ali do computador sempre funcionando direitinho, né? É lá mesmo, bem lembrado. Aqui a gente já comentou sobre a memória virtual na aula, e quando o computador não acha que a memória RAM está insuficiente, ele começa a travar, o sistema operacional vai lá e usa uma parte do disco rígido, que seja memória lenta, né, que está lá fora, para usá-la como memória RAM. Isso aqui, quando começar a acontecer, vocês vão ver o erro. O próximo operacional vai dizer que sua memória virtual está muito reduzida e a máquina trava mesmo. Isso aqui é uma gambiarra para tentar melhorar. Com relação, a gente já falou das memórias internas, são as principais. Memórias externas, elas operam a velocidade muito inferior, porque elas estão fora da máquina, estão longe do processador, só que elas são memórias muito mais baratas e ela tem uma grande capacidade de armazenamento. Então a gente tem aqui memórias externas, é fácil agora, né? O HD,
CD-ROM, DVD, pendrive, HD externo. Quando eu conecto, interessante, agora a gente conecta o smartphone no computador. Quando eu boto o smartphone no computador, o smartphone virou uma memória externa, porque eu estou capturando informações. Né? Então, como é que a tecnologia, né, professor? Realmente é uma boa observação, né? O disco rígido, por outro lado, é o HD, que a gente chama, né? Ele tem grande capacidade de armazenamento, é a principal memória aí que a gente tem, memória externa. É uma memória muito lenta. E a principal desvantagem dele é que tem componentes eletromecânicos. Pessoal, o HD, ao contrário da memória ROM, ele tem mecânica ali dentro, tem disco girando. Tudo que gira e se mexe, e a máquina tem desgaste. Então isso tudo tem a vida útil reduzida. Por isso o HD dá muito problema. Então a evolução qual é das memórias? Inclusive o HD. A gente vê as máquinas mais caras, mais modernas, ela tem lá a memória de estado sólido. Vocês vão ver, ó, estado sólido, tal. Só que em vez de ter 2 TB de memória, uma máquina top hoje, ela tem 256 GB de RAM em estado sólido. E é caríssimo, vai pagar R$10.000 para ter 256 GB de RAM. Já o HD de 2 TB você vai pagar aí que R$600 você já compra aí. Então é muito mais barato, muito mais caro em relação aos SSD, ok? Então a principal desvantagem do HD é que ele é mecânico, então tem que girar. Então se eu deixo o HD cair, eu estou ferrado, né? E esse HD vem sendo substituído pelas memórias em estado sólido, que é o SSD, ok? Esse SSD ele não tem componente eletromecânico. Aqui a gente pode olhar uma ilustração de um HD, né? Comparar com a vitrola e com o estado sólido, não tem físico. Isso aqui eu caio, não tem nem problema com isso, ok? Enquanto uma tem partes mecânicas, outra só tem circuitos integrados, né, exatamente, cada vez mais seguros, né? Aqui a gente tem um exemplo como é que funciona o HD internamente, muito parecido com o que é um CD. As trilhas são essas concêntricas aqui, ó. Isso eu tenho a trilha, como era lá, não sei se vocês chegaram a ver um LPzão. E aqui eu tenho os setores. Ó, o disco dividido em setores, que são esses. E aqui são as trilhas que eu estou na horizontal, ok? Cada setor desse, né, professor, tem aí cerca de... tamanho fixo, né, professor? Tamanho fixo e limitado aqui, ó. Então, cada setor... Cai prova isso? Provavelmente, hein, professor? Cada setor do HD tem quanto? 512 bytes de tamanho fixo. Já foi, já era. Isso. Quem pegou. Outra coisa interessante, sistema de arquivos. Para que serve o sistema de arquivos, professor Thiago? Serve para gerenciar e organizar os arquivos que são armazenados lá dentro do HD, né? Exatamente. O sistema de arquivo está relacionado com o HD. Quais são os principais que vocês vão ver por aí? FAT32, NTFS e assim por diante. Mas tem diversos outros. Vai depender muito do quê? Do sistema operacional que você usa na máquina, né? Você tem que ter compatibilidade. Vai apanhar um bocado com isso aí ainda. Ok? Aqui a gente botou um quadro aqui comparativo em termos de armazenamento computacional. O que são? A gente viu lá, entrou no bit, lá lembra do bit? Aí um bit, 8 bits juntos formam um byte. E a abreviação a gente usa assim. É uma tabelinha para que vocês possam ter um fator de comparação só para ilustrar, ok, gente? Agora a gente vai para a nossa atividade de sala. E em 20 minutos nós voltamos para fazer os comentários. Muito obrigado, até logo. Olá pessoal, estamos de volta para corrigir nossa atividade em sala, uma atividade muito interessante, que além de ela abordar todos os conceitos aqui da sala de aula, ela é uma atividade muito interessante para quem vai fazer uma certa prova na semana que vem, não, professor Thiago? E isso trabalha muito com a questão do raciocínio lógico, né, pessoal? Com os conteúdos e conceitos que nós aprendemos aí no decorrer dessa aula. Ok? À medida que a gente for fazendo cada questão dessa, a gente vai abordar o conceito e rever o conceito abordado em aula. Primeira questão aqui, ela pergunta se o ciclo de refresh aumenta o tempo do ciclo de memória. Professor Thiago, ciclo de refresh é da memória RAM dinâmica.
que é a memória RAM principal, a memória dinâmica. Então ela necessita do refresh, que é aquele pulso que tem que estar lá para manter a informação ali e não apagar. Mesmo com energia, depois acaba a energia, apaga, perde tudo. Mas mesmo com energia, eu tenho que estar lá toda hora, jogando um pulsozinho ali para poder não perder aquilo ali a cada 20 nanosegundos. Isso aí, se não fizer esse pulso, ela se perde. Isso torna a memória mais... ela consome mais energia, ela também é uma memória mais lenta. Ela fica mais lenta por conta disso, principalmente o ciclo de memória. Esse ciclo de acesso, né, professor, de tempo de leitura e escrita, vai um pouco mais demorado, Um pouco mais demorado nas memórias que exigem refresh, que é a memória do tipo dinâmica, que é a memória RAM, né? Então, essa questão aqui, posso dizer que é verdadeira. Verdadeira. O ciclo de refresh deixa a memória mais lenta. A questão B, também sobre memória, diz o seguinte: a memória principal está organizada em blocos e a memória cache em linhas. Exatamente. A principal está em blocos e a memória cache RAM, né, está professor? em linhas. A principal é a memória RAM, que a gente já viu aí ao longo da aula. Isso é verdadeiro ou falso, professor Thiago? Verdadeiro, né? Verdadeiro, talvez até caia em prova, né? Provavelmente, hein, pessoal? E as memórias cache L2, vamos lá, memórias cache, olha a palavra-chave, cache. Vamos lembrar da aulinha no conceito da aula. Memória cache L2 são maiores e mais rápidas que a memória cache L1. A gente viu lá que existem memórias cache. Que memórias cache são essas? São memórias que estão dentro do chip, muito perto do núcleo do processador. Qual o objetivo dela? Ela é uma memória mais rápida, só que ela tem uma memória pequena e muito cara. Então, por que eu ponho essa memória dentro do processador? Para não precisar ir toda hora ir lá na memória RAM buscar os dados e as instruções que estão lá, porque tudo que está executando numa máquina tem que estar obrigatoriamente na memória principal dela. Então, a memória cache está dentro do chip, com o objetivo ela vai buscar essas informações, os dados e as instruções em blocos lá de fora, ela vai buscar de um por um, e o processador, na prática, busca tudo internamente dele quando tem essa cache. Quanto maior cache, mais informação eu consigo trazer em viagem. A cada pacote desse que eu trago mais informações. Então, é um desempenho bastante interessante. A gente viu lá também que os níveis de cache, L1, L2, L3, cada um, quanto mais próximo do processador, menor. Então, aqui, ó, a gente tem memória cache, são as memórias muito rápidas, muito caras, estão dentro do processador. As outras que a gente está falando, ó, L1 e L2. Ele está comparando duas memórias cache, as duas estão dentro do processador. Mas mesmo dentro do processador, hierarquicamente, uma é mais importante do que outra. A gente viu que a importância o que é? Quando for mais rápida. A L1, ela está mais próxima do núcleo, L2 vem na sequência e L3 está mais longe do núcleo. Na medida que a gente viu a hierarquia, o L1 é muito rápida, porém é muito cara e é muito pequena. A L2, ela já é mais lenta que a L1, porém ela é mais barata e um pouco maior. E a L3 assim por diante, ok? Então essa questão aqui está dizendo que o L2, que as questões L2 são maiores e mais rápidas que a L1. A L2 são maiores que a L1, porque ela está mais longe do núcleo, só que ela é mais lenta. Então essa questão é falsa. Exato, aí vocês vão professor. passar no concurso lá e vão lembrar dessa aula, porque essa questão dessa aula de hoje é típica de concurso. Então, quando passar aí, convida a gente para o churrasco, ok? Por que essa aqui é falsa? Apesar da L2 ser maior, como ela está mais longe do núcleo, que é L1, então ela é mais lenta. Então, a afirmação maior é verdadeira, mas essa aqui é falsa. Portanto, resposta falsa. A memória cache, na questão D, memória cache é um elo entre a memória principal e o processador? Professor Thiago, o que a gente pode dizer para os alunos aí com relação aos que ainda estão com um pouquinho de dúvida aí do que é memória cache? Pois é, pessoal, nós vimos um gráfico, inclusive na aula, ainda agora, que demonstrava muito bem isso, né? Entre o processador, nós teríamos o quê? A memória cache e logo em seguida a memória RAM. Então, realmente, né, a memória cache ela fica ali entre o processador e a memória RAM, não é isso, intermediário. Então, essa questão aqui é verdadeira. Exatamente. Então, ela faz realmente esse elo entre a memória principal, que é a memória RAM, e o processador. Verdadeira, Pô, né? tá bacana essas questões aqui, ó, dá para o cara fixar bastante o conteúdo da aula.
Processadores que não possuíam memória cache eram mais rápidos, pois aproveitava seu espaço para adicionar mais registradores. Pessoal, verdadeiro ou falso aí essa questão? Pois é, professor. Nesse caso aí, né, nós poderíamos dizer que ela é falsa, né, professor? Porque mais registradores, né? A gente Como já assim, viu, né? A gente já viu na hierarquia lá que os registradores, hierarquicamente, são as memórias mais importantes. Elas estão no topo da hierarquia, elas estão dentro do núcleo. Não tem, ela é muito cara, não tem como eu fazer isso, não tem como aumentar os registradores demais. Eu não aumento o desempenho junto. Então, qual foi a solução que se tem? Adicionar memória cache, né? Trazer memória que originalmente era de fora, estava toda fora do processador, para dentro para fazer o intermediário. Porque o registrador está dentro do núcleo, a memória cache não está no núcleo, está dentro do chip muito próximo do núcleo do processador. Ok? Questão E é uma questão falsa. Questão F. As memórias cache são mais rápidas do que a memória RAM. Essa é difícil, essa não cai em prova não. Despenca, né, professor? Essa aqui, verdadeira, né, gente? A gente está falando aqui o que é a memória cache. São memórias, essa RAM aqui é a memória principal. A gente viu que a RAM é uma memória dinâmica, ela precisa daquele refresh lá. Aí a evolução dela criaram uma memória estática, que não precisa ter o refresh, ela é mais rápida. Só que, por outro lado, ela tem menor capacidade de processamento. Então, e essa memória, a memória cache, é a memória RAM estática. Portanto, a questão F também é verdadeira. Questão G. O aumento da capacidade de memória cache no processador aumenta seu desempenho e diminui o custo de fabricação. E aí, gente? Tem duas afirmativas interessantes aí, né, professor? Tem bastante. A primeira que a gente pode notar aí é que ele fala que a memória cache ela aumenta o desempenho do processador. Isso aí seria verdadeiro, né, professor? Com certeza. Agora, diminuir o custo de fabricação? Não. Pois é, né? Por quê, gente? Essa pegadinha de concurso. A gente já viu que a memória cache está no topo da hierarquia, está ali na hierarquia, abaixo do registrador. Ela está muito próxima do núcleo. Quanto mais próximo do processador, mais cara ela é. Então, o processador, se você for comprar um processador, quanto mais cache tiver dentro dele, maior desempenho ele vai ter. Só que mais caro vai ser esse processador. Então, essa questão, ela é meia verdade, mas a resposta dela é falsa, porque só parte dela é verdadeira. Ela aumenta o desempenho, mas o custo também aumenta junto. Questão H, Thiago. A memória cache é do tipo não volátil, ou seja, seu conteúdo se perde quando o computador é desligado. Primeiro que a gente já viu, que a memória cache é uma memória... Olha, essa questão é muito interessante. A memória cache é um tipo de memória RAM, lembra? Memória cache é memória RAM. Que ela o quê? Que é uma memória RAM estática, a gente já viu. Foi uma evolução. RAM, né? Se ela é uma memória RAM, toda memória RAM ela é volátil. Portanto, quando desliga a energia, ela se perde, ok? Então aqui a gente tem memória cache, a memória do tipo não volátil? Não, memória cache do tipo volátil. Por que é memória volátil? Memória cache é uma memória RAM. Ah, é uma memória RAM estática, mas ela é RAM. Toda memória RAM a gente viu que ela tem acesso aleatório, ela é de leitura e de escrita, e ela também é volátil. Então aqui, se fosse um concurso, eu nem ia ler mais o resto da questão, porque eu já sei que no começo estava fácil. Mas como não é um concurso, eu vou ler o resto. Ou seja, seu conteúdo se perde quando o computador é desligado. Uma característica da memória volátil, né, professor? Exatamente. Então aqui essa questão está muito pegadinha. A segunda parte dela é verdadeira, só que para ela ser verdadeira toda, esse não que está aqui não poderia existir, tá? Do jeito que está aqui essa questão com esse não aqui, ela é falsa, porque a memória cache é uma memória volátil. Professor, nós poderíamos até aproveitar esse momento para poder reforçar o aprendizado sobre exemplos de memórias não voláteis, né? Quais são os exemplos de memória não volátil? Podemos citar aí o primeiro exemplo que a gente falou lá da memória ROM. Memória ROM. Que é memória ROM, onde está Exato, né? BIOS, o setup, o post estão lá dentro. Que são aqueles 3 programas que carregam o sistema operacional do computador. Faz tudo acontecer. É o motor de partida do computador, né, professor? Boa analogia, boa analogia. Outro exemplo, professor, pode ser um DVD?
Um DVD, Pode isso ser? mesmo. É uma memória não volátil, né? Com Ou seja, certeza. você compra o DVD dele, não precisa estar energizado o tempo todo para você, Exatamente. né, conseguir ler as E informações. o pendrive, gente? Ela é uma memória volátil ou não volátil? Eu preciso estar na energia, o pendrive, para guardar a informação? Não. Graças a Deus eu posso pôr no bolso, quando eu preciso dele eu tiro. Então essa memória não volátil, ok? Seguindo aqui, próxima questão, a gente até já deu a resposta. Olha aí, poxa, professor. BIOS, pessoal, BIOS. Professor Tiago, aí a gente vê o pessoal comentando na rua, BIOS, não é? Isso. Mas o certo seria o quê, professor? Quando o pessoal fala BIOS, gente, falava, não falo mais. É o BIOS. O BIOS é um programa que está dentro de uma memória, que é a memória, aquela memória ROM, aquela memória não volátil, que ela é só de leitura. Essa memória não se perde o que tem dentro dela quando eu desligo o computador, quando eu desligo o celular, quando eu desligo o notebook ou o videogame. É uma memória que ela não se perde. Todos esses equipamentos que a gente citou tem que ter uma memória dessa, porque é o que faz tudo acontecer, iniciar tudo, tá? Professor, a tradução aí de BIOS, né, do inglês, que é uma sigla em inglês, né? Todas elas. Para o português seria aí um sistema básico de entrada e saída, né? Exatamente. Então é ele que vai carregar o sistema operacional. Uma das funções é carregar o sistema operacional. E gerenciar o setup, a porta de entrada do setup. Esse post aqui, ele faz os testes. Os testes dos componentes de hardware, componentes de hardware, as entradas e saídas, se eles estão funcionando corretamente e tal. Tudo isso aqui acontece para a máquina ligar. Se a máquina está demorando a ligar, pode ser um probleminha num desses três caras aqui, ok? E esses BIOS Post Setup são sistemas operacionais utilizados para gerenciar arquivos no computador. Epa! A gente já viu aqui que esse cara aqui, eles estão lá na memória ROM e o objetivo e a função deles é inicialização da máquina. Portanto, ele não pode ser considerado aqui, né, Thiago? Isso. Ele não está ali para gerenciar arquivos no computador. A função falso. desses três aqui, eles estão na memória ROM. Deu vontade de pôr isso na prova agora. Mas passa rapidinho, já passou. Então, esses BIOS Post Setup estão na memória ROM do computador, aquela que é só de leitura, que ela não se perde. E a função principal deles são programas que estão ali guardados, que o fabricante colocou lá, não deixar eu mexer. Para toda vez que eu ligo a máquina, eles são executados e eles fazem as coisas acontecerem. Pessoal, lembra, sistema operacional, tudo que tem que estar em execução numa máquina tem que estar, ou no celular, onde quer que seja, ele tem que estar na memória principal, naquela memória RAM. Então, a hora que eu ligo a máquina desligada, não tenho nada lá dentro, que ela se perde porque ela é volátil. Então, quando eu vou ligar um computador, o sistema operacional, ele tem que ser carregado para essa memória. E como é que eu faço isso? Depois que a máquina está ligada, eu simplesmente vou com o mouse lá e clico em cima do botãozinho do ícone que eu quero carregar aquele programa para a memória. Mas antes de ligar, alguém tem que carregar o sistema operacional, que é ele que gerencia os outros sistemas da máquina, os outros programas. Então, a BIOS está ali dentro para fazer exatamente isso. Controlar o processo de inicialização da máquina, fazer os testes de desempenho dos componentes externos a ela. Professor, e geralmente a memória ROM, ela carrega o sistema operacional que está armazenado geralmente no HD, não é isso? Sem dúvida. Que é uma memória não volátil. O HD está deixando armazenado ali o sistema operacional de forma definitiva, né? Aí, quando você liga o computador, a memória ROM entra em ação e joga esses arquivos para a memória RAM e aí e assim por diante, né? O computador começa a ligar, a funcionar. O BIOS faz isso. É um programa, uma instrução que tem lá para fazer isso. A questão J tem a memória ROM, é uma memória que perde suas configurações quando o computador é desligado. Por isso precisa de bateria auxiliar para manter essas configurações. Opa! Memória ROM é uma memória só de leitura. A principal característica, só leitura, né? Que esse R aqui é de read no inglês, ele é só de leitura. E ela é uma memória não volátil. Se ela é não volátil, isso quer dizer que se eu estou lá em Costa Marques e acaba a energia, não vai acontecer nada com o que está dentro dessa memória. Portanto, da próxima vez quando chegar a energia, eu vou ligar o computador normalmente e esses programinhas aqui, o BIOS, o POST e o Setup, que na questão anterior, vão estar lá e vão reiniciar a máquina normalmente. Portanto, essa questão aqui, a questão J, é uma memória falsa, por quê?
porque ela não perde, porque ela é uma não volátil. Não volátil, ela não perde quando falta energia. A questão J é falso. Falso. Questão K. A memória RAM é a memória principal do computador e é uma memória não volátil. Pessoal, de novo, agora estou falando da RAM. É a memória principal. Com certeza é a memória principal do computador. A gente já viu tudo que está em execução na máquina tem que estar na memória RAM. Só que aqui no finalzinho, ó, tentou confundir vocês de novo. Está dizendo que a RAM é memória não volátil. Principais características da RAM é que ela é de acesso aleatório, ela é de leitura escrita e ela é memória volátil. Se acaba a energia, eu perco todas as informações, ok? Podemos seguir para a questão 2, professor? Sim, essa questão aí, no caso da K, seria falso, né, professor? Essa questão K seria uma questão falsa. Muito obrigado. Por conta dessa, principalmente dessa afirmação falsa no final aí, né? Dizendo que ela é uma memória não volátil, né, não professor? Volátil. Sendo exatamente. que, na verdade, seria uma memória volátil. Perfeitamente. Aqui na questão 2, o pessoal do concurso aqui pediu para você completar as lacunas em branco com o conceito correto. Vamos lá fazer esse exercício, gente? O que será que vem aqui? Vamos botar uma forca aqui do lado, se eu for acertar. Né? Vamos brincar de forca aí. Complete as lacunas em branco com o conceito correto. Vamos lá. Uma questão de memória. A memória já limitou. A memória externa que está na base da pirâmide, qual da capacidade de armazenamento? Qual a memória que tem maior capacidade de armazenamento, porém é mais lenta, mas é mais barata? A gente pode chamar aqui, eu tenho, qual é? É o HD ou disco rígido, gente. Aqui, exato. Né? Posso chamar o HD de disco rígido. Essa questão é uma questão que não cai em prova, porque dependendo do dispositivo que você usa, gente, essa resposta vai mudar. Então, se eu estou familiarizado para trabalhar, se eu estou trabalhando com dispositivo móvel, eu já não estou falando mais de disco rígido, estou falando de SSD. Então, o papel do disco rígido que faz ali é um dispositivo SSD, ok? Bem bacana essa questão. Então, o HD é a memória externa que está na base da pirâmide. Quando eu falo que está na base da pirâmide, eu já sei que é o HD, porque ele está lá embaixo. É o mais lento, é o mais barato, mas é o que tem maior capacidade também. Questão B. O que será que a superfície circular que forma o disco contendo uma camada magnética para armazenar os dados? Aqui, professor, com certeza é uma questão que está falando de disco rígido, né? HD novamente, né, professor? Exatamente, do HD novamente. O HD lá, de HD, Fábio, você fala disco rígido de HD? Pessoal, de novo, né? É a tradução do inglês para o português, o HD virou disco rígido. Então, na hora que eu vou abreviar, eu falo em inglês, e não vou falar, eu falo em português. Qual é a parte do disco rígido, professor, que é a superfície e forma a camada magnética? Existem alguns componentes mecânicos, né, professor, no HD, que permitem essa gravação e leitura de dados de forma magnética, né? E um desses componentes são os pratos, né, que ali realmente são os discos rígidos propriamente ditos, onde as informações vão ser armazenadas, gravadas e também, né, posteriormente lidas, né? Então, a resposta ali nessa questão número B, né, da letra B, seria o prato, né? O prato é a superfície circular, né, que forma o disco. São os pratos que podemos dizer que seria principal, né, professor? Que é ali onde está, de fato, responsável pelo armazenamento. O interessante é que o prato ele tem a superfície, duas superfícies, né? Superfície superior e a inferior, onde a informação pode ser gravada de forma magnética, né? Isso nos HDs, né? Já no disco de armazenamento sólido, que é a evolução do HD, já não existe mais essa parte mecânica, né, pessoal? A parte mecânica. Por outro lado, gente, nesse dispositivo, um HD, por exemplo, professor, eu posso expor esse HD num campo magnético forte? Exatamente, não tem esse critério aí, essa segurança que nós temos que ter, né, esse cuidado, né, professor? Como as informações são armazenadas de forma magnética ali, nós temos que tomar esse cuidado com ímãs extremamente fortes que podem realmente chegar a prejudicar a informação que está armazenada lá dentro de forma irreversível. Irreversível. Né? Então é magnético. Aquilo ali, se você passar perto de um campo elétrico muito forte, se você passa parado lá de um transformador, é muito comum acontecer isso com equipamento, né? Quando os técnicos em eletricidade estão trabalhando em alta tensão, aí chega muito próximo e consegue perder as informações, que estão, inclusive até a agenda de celular consegue perder. Ainda falando sobre os discos rígidos, são as áreas circulares concêntricas que formam os discos.
Aqui fica muito fácil, né? As trilhas, falando de disco rígido lá do prato, eu tenho aqui as trilhas. Vamos fazer aqui, vamos ver se funciona. As trilhas. As trilhas. Lá no disco rígido são as trilhas que formam áreas circulares concêntricas que formam os discos. Beleza. Os dados requeridos para leitura e gravação, assim, essas trilhas são as trilhas que formam o disco rígido. Essa questão D aqui a gente vai pular, que ela está com uma parte dela só, não é relevante. Vamos pular para E. Qual que é a menor unidade do disco rígido que tem um tamanho de 512 bytes? Opa! 512 bytes, hein, professor? Lembra, pessoal? Tem as trilhas, a gente chamou lá, isso aqui são setores. Os setores, isso mesmo. Setores, a gente comentou lá, setores. É o setor, é a menor unidade do disco, pode ter tamanho de 15 bytes. Então vamos fazer um desenho do disco aqui para vocês. Muito bonito. Esse seria como se fosse o prato, né, professor? Exatamente, não está vendo de fora, eu já abri. E aí nós temos as divisões, né? Eu tenho as divisões. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho vários setores no disco rígido. O setor é essa seção aqui, ó, que a gente está vendo. Por exemplo, vou pintar essa seção. Isso aqui é um setor. Né? E se eu pegar dentro do setor, eu tenho várias trilhas. Então tem aqui as trilhas e aqui eu tenho um setor. Cada pedaço desse aqui que eu divido é um setor dentro do disco rígido e cada setor dele tem 512. Será que cai em prova? Não Muito sei, provável, hein, não professor? sei. O que são partes do sistema operacional responsável para cuidar das tarefas pertinentes à organização e leitura de gravação de dados no disco rígido? Opa, o que será isso aqui? São partes do sistema operacional, ou seja, são instruções do software principal do computador, que faz tudo funcionar, e é o que faz tem a responsabilidade de cuidar das tarefas pertinentes à organização de leitura e gravação de dados no disco. Professor, quais são os componentes do sistema operacional que fazem isso, são responsáveis pela gravação de dados, leitura e gravação, organização? Nesse caso aí, né, professor, existe uma nomenclatura muito importante aí, né, que são os sistemas de arquivos, né? Esses sistemas de arquivos, eles são responsáveis por organizar toda essa estrutura, né, essa organização desses documentos, desses dados e arquivos, né, que estão armazenados no HD. Então aqui, pessoal, só para ficar mais claro para vocês que estão em casa aí, a questão F, vou colocar aqui, resposta da questão F, são os sistemas, não tem espaço suficiente, né? Vamos escrever aqui para vocês. Sistemas de arquivos. O que eles fazem, professor Thiago? Qual que é a principal função dele? Ele vai organizar, né, professor, esses arquivos, os dados que estão armazenados dentro do HD. Dentro do HD? Para facilitar, por que tem que organizar, professor, né? Já pensou, você chegar na tua casa lá, vai no teu guarda-roupa, tá tudo bagunçado ali, fica difícil você encontrar alguma coisa, né? Então a mesma coisa acontece com o computador. Você tem que organizar as informações e quem gerencia, quem é o responsável por essa organização, né, para depois você recuperar essas informações, ler essas informações que estão armazenadas lá no HD, são os sistemas de arquivos. Exatamente. Então aqui a questão F, sistemas de arquivos, a resposta da questão F aqui, tá? Por outro lado, Thiago, a gente pode citar aí, só para falar em dois, né, na questão G, são dois exemplos de sistemas de arquivos. Quais são os mais conhecidos, pelo menos aí? Vamos citar dois. Um dos mais conhecidos é o FAT32, né, professor? Vamos colocar aqui o FAT32. O FAT32 é um dos bem conhecidos aí, né? O que mais que a gente pode citar aí? Pode ser o NTFS? Vamos colocar o NTFS. E o que é isso, professor Thiago? São diferentes sistemas de arquivos que cada um tem sua especificidade para poder trabalhar de uma forma, né, que vai organizar os arquivos e dados naquele HD, né? Então, qualquer HD que eu espetar em qualquer máquina vai reconhecer automaticamente a informação que está guardada lá dentro? Não necessariamente, né, professor? Você está levantando uma questão interessante, até mesmo pela questão da compatibilidade entre dois sistemas operacionais que a gente conhece aí, né, que é o Windows e Linux, né? Existe uma certa especificidade aí de sistemas de arquivos, exatamente para você conseguir ler ou gravar as informações em dispositivos que são reconhecidos por esses dois tipos de sistemas operacionais, né? Exatamente. Então, de novo, pessoal, é muito interessante essa questão,
que eu não tenho dissociação entre o hardware e o software. Apesar de parecer, eles são construídos isoladamente, mas na hora de operar eles operam em conjunto. Então, para eu conseguir ir lá buscar a informação que está no sistema operacional, eu tenho que saber como é que aquele sistema operacional, aquele disco rígido, eu tenho que saber que tipo de arquivo tem lá dentro para eu usar o sistema de arquivo correto. Senão eu não consigo capturar essa informação e a incompatibilidade. Não é imediato, assim, você tem que saber, como usuário, você não vai se deparar com isso quase nunca. Mas agora como técnico, você vai se deparar com isso mais cedo ou mais tarde. Você vai ter dentro da sua empresa 2 servidores, um rodando no sistema operacional e o outro no outro, e vocês vão ter trabalho para fazer backup, botar em RAID um com o outro, um disco com o outro, e aí vocês vão lembrar da gente aqui falando, putz, os caras falaram desse NTFS aí, por que é incompatível, por que eu não consegui, ok? Essa é uma informação que geralmente passa batido por aí, a gente achou importante passar para vocês nessa disciplina, nessa aula de memória. Tudo que a gente está falando aqui nessa questão 2 está associado ao disco rígido, ok, gente? Vamos para a questão H. A velocidade com que os discos giram em busca de informações são medidas em... Tem até uma banda aí, né, professor? Como sugestão aí, né? Não é da minha época essa banda, não. Ah, não, duvido. Não, né, é professor? rotações por minuto. Ok, RPM, gente? né? Então, quando você for comprar um disco rígido, velocidade com que os discos rígidos giram. Quando você for comprar um disco rígido, quais são os parâmetros de comparação do disco rígido? O primeiro que a gente olha qual é? É o tamanho dele, ou seja, é a capacidade de armazenamento. Quanto mais espaço tem o disco rígido, mais eu consigo guardar minhas fotos ali, os vídeos e assim por diante. Depois, eu vou para o preço, né? Geralmente eu vou para o preço primeiro. Vou lá, eu pego a capacidade, junto a capacidade com o preço, e depois o que eu vejo, que a gente nunca olha isso, é a velocidade de rotações por minuto. Quanto mais rápido ele gira, mais rápido eu consigo gravar as coisas nele, e mais rápido a gente consegue ler o que está gravado nele, ok? Essa é a nossa aula de memória. Estudem durante a semana, a próxima aula nós temos avaliação, estudem bastante, revejam nossas aulas, usem toda a estrutura que está à disposição de vocês, os tutores, os professores, o professor assistente, o professor formador, tá? E até a próxima aula para vocês. Boa noite. Boa noite, professor Thiago. Boa noite. Obrigado, pessoal.